Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Bíblia Em casal. Bom, eu sou o Alê Eu sou a Elei. e hoje a gente vai fazer a leitura de Gênesis 18. Bora lá conosco. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, enquanto ele estava sentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens de pé nas proximidades. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro dele. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem parar. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que chegaram até este seu servo. Está bem, responderam eles, faça como disse. Abraão correu para a tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça pães. Correndo ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e o deu a um servo, que o preparou rapidamente. Trouxe coalhada, leite e o novilho preparado e o serviu. Enquanto comiam, ficou de pé perto deles, debaixo da árvore. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava escutando a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara havia deixado de ter o costume das mulheres. Por isso, riu consigo mesma, pensando: depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Porque Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e mentiu: Não, eu não ri. Mas ele disse: Não negue, você riu. Quando os homens se levantaram para partir, olharam para Sodoma e Abraão foi com eles para acompanhá-los. Então o Senhor disse: Ocultarei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande e poderosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que os ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que sigam o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Disse, pois, o Senhor: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o pecado delas é tão grave, que descerei para ver se o que tem feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não for assim, saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então Abraão aproximou-se dele e perguntou: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás? Não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma forma. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Então Abraão falou de novo: Sei que sou apenas pó e cinza, mas atrevo-me a falar ao Senhor. E se faltarem 5 para os 50 justos, destruirá a cidade por causa desses 5? Se encontrar 45, não a destruirei. E se houver 40, não farei por causa dos 40. E se houver 30, também não farei se encontrar 30. Abraão disse: E se houver 20? Não a destruirei por causa dos 20. Por fim, Abraão disse: E se houver apenas 10? Não a destruirei, respondeu o Senhor. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém. Amém. Não foi encontrado, né? Vamos para o resumo. Vamos lá, bora lá. Então, o capítulo 18 ele é cheio de significado espiritual, emocional e profético. E ele é dividido em 3 partes, que é a visita dos 3 homens, a reafirmação da promessa de Sara e a intercessão de Abraão por Sodoma. Então, dentro da visita dos 3 homens, Abraão ele recebe 3 homens super misteriosos e um deles identificado como o próprio Senhor. Ele os recebe com hospitalidade, preparação de carne e pão e também fica de pé enquanto eles comem. O segundo ponto que chama a atenção é a reafirmação da promessa de Sara, né?
um dos visitantes anuncia que Sara vai dar à luz, mesmo sendo idosa. Os dois, né? Os dois. Sara se esconde, ri, mas o Senhor conforta esse riso e declara que não existe algo impossível para o Senhor. E o terceiro ponto, né, que a gente pode destacar aqui no resumo, é a intercessão de Abraão por Sodoma, né? Deus revela que irá julgar Sodoma e Gomorra pelos seus pecados e Abraão intercede pedindo que a cidade seja poupada, se houver até mesmo 10 justos. E o Senhor aceita, mostrando sempre a sua justiça equilibrada e a sua misericórdia. Então, é um capítulo recheado aí de aprendizados E aprendizados até sobre Deus, né? sobre Deus. Bora olhar a imagem de hoje, antes de comentarmos? Que temos provavelmente Abraão com os dois, com os três, com as três pessoas, né? No caso, o do meio sendo o Senhor, e mais duas, que embora eles sejam misteriosos aqui, eles não parecem tão misteriosos, né? É, Mas muito interessante. A imagem aqui dá para ver o quanto Abraão já estava idoso, né? e Sara escondida lá na tenda, dá pra ver? Ah, verdade dela. Percebe? Ela tá lá Verdade. ouvindo. Uhum. Legal, mas... E aí, meu bem, que salta aos olhos? A imagem. Hum? Não, porque assim, a imagem me salta os olhos porque é um privilégio você ser visitado. Nossa, naquele tempo, imagina 3 homens misteriosos, sendo um deles o Senhor, né? Os três, na verdade, eram anjos. E Abraão recebeu essa visita. Puxa, ele tinha que ser especial, né? Uhum. Ainda mais trazendo boas novas, né? E o que me chama atenção, inclusive, é quando Abraão ele soube receber essa visita, né? Ele não sabia quem era. Imagina, eu fiquei imaginando assim, Abraão não sabia que eles eram anjos, eles chegaram. E Abraão, ele, sabe, ele não perdeu o tempo de ofertar o que ele tinha de melhor. Né? E aí sim, os homens falaram: olha, Sara vai ter filhos, olha. E aí eles foram trazendo as boas novas. Então isso me saltou muitos olhos. O quanto Abraão ele estava disposto a ofertar, a dar o seu melhor. E muitas das vezes você está dentro da igreja, ou você está pelo menos está buscando essa conexão, mas você não dá o seu melhor, que é o dar o seu tempo, que é o dar as suas primícias, que é o dar, sabe? A gente sempre dá para Deus o resto. Uhum. Quando eu digo sempre, obviamente que tem várias exceções, mas a tendência é que sempre o resto, o resto do meu tempo, é o fim da Quando dá noite. tempo, eu faço. Se der, eu faço. E se eu tô passando por uma dificuldade, aí Deus vira prioridade. É. Mas se não, é sempre o último. E interessante que Abraão, ele não sabia quem eram esses homens inicialmente. Eu imagino que ele não sabia inicialmente, não. Depois que ele, né, percebeu que eram realmente homens separados. Mas ainda assim, ele, ei, vai buscar o melhor novilho, ei, faça isso, sabe? E ele recebendo com o que ele tinha de melhor. E muitas das vezes a gente não dá o nosso melhor para Deus, né? A gente sempre dá o resto. Então, esse cuidado de Abraão é muito interessante. Uhum. É legal. Uma coisa que me saltou os olhos, que eu fiquei pensando é o seguinte: a gente sempre tem imagem, pelo menos me passaram a imagem, que Deus é um imperador onisciente, onipresente, onipotente, que sabe de tudo, que já resolve tudo. E esse capítulo fica bem claro que não é bem assim. Ele ouviu, e se forem 30? E se forem 25? E se forem 22? Né? Ou seja, ele ouviu o que Abraão tinha para falar. Né? Ele poderia muito bem dizer: olha, são 50 e acabou. Né? Ou seja, é bem, bem interessante ver esse outro lado de Deus, né? Que às vezes as pessoas querem engolir, botar a gente para engolir goela abaixo, que Deus é isso, que ele faz é lei, e acabou. Né? E ele parou para ouvir. Então, assim, tem uma outra camada aí que eu acho que é bem interessante nesse lado de ouvir o que ele tinha, né? E realmente levar em consideração. Achei isso muito interessante. E o que tu está dizendo, a gente pode conectar com hoje, né? Deus, ele ouve as nossas orações. Nós temos o livre-arbítrio, mas a partir do momento que a gente se coloca para interceder, é um exemplo assim, às vezes a gente escolhe um caminho para seguir longe de Deus. Mas se você tiver a capacidade de se conectar com ele, e interceder e pedir perdão porque você escolheu o caminho errado, ele realmente muda a rota, entendeu? Às vezes você está caminhando para uma cidade que vai ser destruída, mas aí alguém para e intercede por você, ou você realmente percebe que fez uma escolha errada. Deus muda a rota, né? Ele realmente nos ouve, né? Ele ouviu Abraão e ouve hoje, né? Ele é um Uhum. Deus que está vivo, Não é um né? imperador,
né? Que tudo é do jeito dele e a gente só tem que baixar a cabeça e pronto, né? Perfeito. Muito legal. Legal. Mas, e aí, gente, o que vocês acharam desse capítulo? Comenta aqui embaixo e até o próximo. Tchau, Tchau, gente. tchau.